Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós contemplamos essa passagem onde Jesus Cristo se apresenta como o bom pastor. Jesus é o bom pastor, aquele que exerce um pastoreio diferente do pastoreio que os grandes de Israel exerciam. Por isso Jesus faz essa comparação entre o bom pastor e o mercenário, porque o bom pastor é aquele que tem uma única intenção: a vida e a salvação das ovelhas. O mercenário, ele não se importa com as ovelhas, ele quer unicamente aquilo que é o salário que ele vai receber pelo cuidado daquelas ovelhas. Não há uma importância pelas ovelhas, mas sim por aquilo que ele vai ganhar com aquele trabalho. Por isso que no Evangelho de hoje, Jesus ele nos chama a atenção sobre duas características do cristão, que é ser ovelha e também ser pastor. Todo cristão, ele se torna ovelhas de um só rebanho, ovelhas do rebanho de Cristo. E nós precisamos verdadeiramente permitirmos ser formados como essas ovelhas, porque a formação que nós precisamos é para que nós possamos ser dóceis. Por isso que Jesus ele vai dizer que ele é o bom pastor. Ele conhece as ovelhas e elas o conhecem também. Ou seja, nós só conseguiremos ser verdadeiras ovelhas desse único rebanho de Cristo se nós conhecemos o pastor, o divino pastor, que é o próprio Jesus. Porque se nós não conhecermos Jesus Cristo, nós não conseguiremos discernir e atender à voz dele que nos chama, porque ele nos conduz pela sua voz, nos conduz pela sua palavra. Por isso nós precisamos conviver com o pastor, conviver com Jesus Cristo. Nós precisamos crescer nessa intimidade de ovelhas com o pastor divino, para que dessa forma nós consigamos dar esses passos de intimidade e naturalmente nos tornarmos dóceis a essa voz divina que nos chama, que nos exorta, que nos conduz, que nos corrige e que vai à nossa frente, onde nós vamos escutando a sua voz e vamos seguindo. Por isso que nós precisamos dedicar tempo de leitura da palavra, precisamos dedicar tempo na nossa vida de oração, porque é através desses exercícios espirituais
que nós vamos aprendendo a conviver com Cristo e escutar a voz daquele que é o bom pastor, para que dessa forma nós também possamos participar dessa missão do pastoreio, porque todos nós também exercemos em nossa vida um pastoreio, porque o pastor é aquele que se compromete e que tem uma responsabilidade sobre as ovelhas. Todos nós, cristãos, temos que exercer bem essa função de pastor na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ciclo de amizades, em todos os lugares que nós estivermos, nós ali exercemos um pastoreio. E esse pastoreio é justamente essa realidade onde nós nos comprometemos e nos responsabilizamos pela salvação dessas almas que nós estamos em contato a cada dia e daquelas que o próprio Deus envia a nós para que possamos pastorear, porque Ele mesmo diz que existem outras ovelhas que não estão nesse redil e também essas Ele deve conduzir. E Jesus, Ele conduz e reconduz essas ovelhas que estão fora do redil através da nossa vida, do nosso testemunho. Porque cada cristão que é ovelha e que também é pastor, cada cristão, ele se torna um instrumento de recondução das almas para o verdadeiro caminho. E é assim que nós precisamos aprender a viver essa grande missão. Por isso que nós precisamos, como Jesus Cristo, entregar a nossa vida para recebê-la de volta. Ou seja, precisamos aprender a nos sacrificar, aprender a sermos generosos na entrega da nossa vida para essa missão de salvação das almas. Porque depois que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós recebemos a verdadeira vida dele, que é a vida eterna, essa experiência do céu já aqui nesta terra. Por isso que nós precisamos lutar para permanecer nessa intimidade e não sermos mercenários, porque o mercenário ele tem sempre segundas intenções. O mercenário ele nunca está preocupado com o rebanho, preocupado com as ovelhas. Ele está preocupado unicamente com aquilo que é o salário que ele vai receber no final daquele trabalho. Por isso que nós não podemos ser mercenários. Nós precisamos louvar a Deus, adorar a Deus assim como Ele merece e não se servir das coisas de Deus. Precisamos servir a Deus. Precisamos ter essa consciência e ter uma reta intenção diante de tudo aquilo que nós fazemos, para que dessa forma nós consigamos ser boas ovelhas desse rebanho divino, para que também possamos participar da missão de Jesus Cristo de ser bons pastores, para que assim, sendo bons pastores, nós possamos reconduzir as almas para o caminho do reino dos céus, esse caminho de seguimento daquele que é o bom e divino pastor das nossas almas. Busquemos assim ser boas ovelhas, para que possamos ser muito bons pastores, assim como Cristo, e possamos exercer a sua missão na nossa própria vida, sendo instrumentos de salvação para a humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.